Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e na videoaula de hoje eu vou simplificar para você o posicionamento de rotina de pé, ou seja, as incidências PA e oblíqua, ok? Meu nome é Ingrid Calado, eu sou técnica em radiologia médica, eu estou me formando no tecnólogo e eu tenho qualificação nas áreas de mamografia, densitometria, radioproteção, radioterapia e biossegurança. Eu também sou empreendedora na área de radiologia. Se você for lá no Instagram, Ingrid na Radiologia, você vai encontrar todo dia conteúdos sobre a área, sobre anatomia e também materiais simplificados, resumidos e práticos para facilitar os seus estudos, ok? O mais importante quando você for iniciar os seus estudos de posicionamento radiográfico, independente da região, é que você tenha consciência que você precisa dominar o básico da anatomia óssea e articular daquela região ali que você vai radiografar. No caso de radiografia de pé, que é o tema da videoaula da gente de hoje, você só precisa dominar os ossos, as estruturas básicas que você vai encontrar e as articulações básicas que você também vai encontrar nesse exame. Ou seja, no caso daqui da anatomia do pé, que é o que a gente está estudando hoje, você vai encontrar esses ossinhos amarelozinhos aqui, que são as falanges distais. Esse azul mais escuro são as falanges médias. Esses ossinhos cinzas são as falanges proximais. Esses ossos grandões aqui, azul clarinho, são os ossos do metatarso. Lembrando que no pé é metatarso, com a letra T, ok? Os ossos da mão são os metacarpos, com a letra C. No pé é metatarso. Esses ossinhos vermelhinhos aqui são os ossos sesamoides e você só vai encontrar ele aqui nesse metatarso do dedo polegar, o hálux, tá ok? Descendo mais um pouquinho aqui, esse amontoado de ossinhos coloridos, você vai encontrar esse rosinha aqui, que é o cuboide, ele fica mais próximo ao dedo mindinho. Você também vai encontrar esses três ossinhos aqui, verdinhos, que todos esses três se chamam cuneiforme. Porém, eles são divididos. O nomezinho dele vai de acordo com a sua localização. Todos três é cuneiforme. Porém, esse aqui, que fica mais pelo meio do pé, digamos assim, é o cuneiforme lateral, ok? Esse ossinho aqui do meio, verdezinho mais clarinho, é o cuneiforme intermédio, ele é o que fica no meio dos três cuneiformes, e o ossinho que fica mais para fora, digamos assim, é o cuneiforme medial. Por que, que o lateral e medial? Caso você tenha dúvida nessa parte de anatomia. Lateral é toda a estrutura que está mais distante do centro do corpo. Imagina o corpo humano e traça uma linha, seguindo aqui. Digamos que o nariz, a coluna, você vai dividir ali o corpo no meio. E quanto mais próximo dessa linha, ele é medial, e quanto mais distante, ele é lateral. Essa vista que você está tendo do pé é como se você estivesse olhando o seu pé de baixo, digamos assim, ok? Então, essa estruturazinha aqui, o cuneiforme medial, ele é o que fica pelo polegar. E o polegar, se você notar, quando você está em pé, que você olha para o seu pé, o seu dedo do polegar, ele tá mais para o centro do seu corpo, ele está mais ali pelo meio, ele não está mais para fora, como o mindinho, por exemplo. O mindinho, ele é lateral, ok? Então, é por isso que você tem que entender. Existem três ossos com o nome cuneiforme no pé. O lateral, o medial e o intermédio, ok? O lateral, ele vai ficar mais para fora, mais no sentido o seu dedo mindinho. O intermédio, ele fica no meio dos dois ossinhos cuneiformes, dos três ossos, ele é o que está no centro. E o medial é o que vai ficar mais para o centro, mas ali, ó, ele fica bem embaixo do polegar, se você notar, ok? Nós temos esse ossinho aqui rosinha, que é o cuboide. Nós temos esse roxinho aqui, que é o navicular. Esse marrom aqui, maiorzinho, é o talus. E esse grandão aqui, laranja, é o osso do calcâneo, ok? É o calcanhar, o famoso calcanhar. E as articulações básicas que você vai encontrar no pé são cinco, apenas cinco, que é a articulação interfalangiana distal, que é entre as falanges, que é entre a falange distal e a seguinte, no caso do polegar, entre a falange distal e a proximal, e no caso dos outros dedos, entre a falange distal e a falange média, ok? Você também vai encontrar
a articulação interfalangiana proximal, que é entre a falange média e a falange proximal, essa articulaçãozinha aí, que está com a setinha. Entre a articulação proximal e o metatarso, você encontra a articulação metatarso-falangiana, que é entre a falange e o metatarso. Entre os ossos do metatarso e os ossos do tarso, você vai encontrar as articulações tarso-metatársica, ok? E entre os ossos do tarso, você vai encontrar as articulações intertársicas. Se você notar, o nome das articulações é muito fácil de aprender depois que você domina quais são o nome dos ossos. Você aprendendo o nome dos ossos, você vai saber exatamente quais são as articulações. Fica fácil fazer uma associação, ok? Os exames de rotina de pé são o PA e o oblíqua, como você está vendo aí, tanto a radiografia como a ilustraçãozinha. Você vai notar que esses são os posicionamentos de rotina. É o básico de posicionamento de pé. É o que mais faz, digamos assim. É realmente a rotina. As indicações para a radiografia de pé são para avaliação de traumas, de fraturas e luxações nessa região, ok? Indicações para radiografia de pé, para exame de rotina de pé, é avaliação de traumas, fraturas e luxações, tá ok? Os fatores técnicos que tanto o exame de PA como o de oblíqua têm em comum são, por exemplo, a posição do chassi e o tamanho do chassi utilizado. Tanto no PA como no oblíquo, você vai usar o chassi dividido longitudinalmente, como você vai ver nessa ilustração aqui do desenho. O chassi utilizado é o 24 por 30, ok? De acordo com a literatura. Porém, você tem que ter em mente que caso chegue um paciente com o pé maior do que o chassi, você vai utilizar um chassi maior, você vai adaptar o exame para o paciente. Mas o comum, o mais normal, é se utilizar o chassi 24 por 30 dividido longitudinalmente e sem book, ou seja, ele não vai estar dentro aqui da gavetazinha da mesa de exame, tá ok? Ele vai estar em cima, como você está vendo nesse círculozinho verdinho, ele não vai estar na gaveta, ele vai ficar em cima, fora da gaveta, ok? Posição do chassi dividido longitudinalmente, chassi tamanho 24 por 30, sem book, ou seja, em cima da mesa e não dentro da gaveta. Outro fator técnico que tanto o PA como o oblíqua de pé têm em comum é a posição do paciente. O paciente ele vai estar sentado sobre a mesa. Como você está vendo aqui nessa ilustraçãozinha que eu coloquei aqui no slide, o paciente vai ficar mais ou menos sentado nessa posição e o pezinho dele vai estar sobre o chassi, ok? Lembrando de novo, o chassi não fica dentro da gaveta, ele vai ficar aqui em cima da mesa, o paciente vai sentar na mesa e colocar o pé em cima do chassi, ok? E outro fator que tanto o PA como o oblíquo têm em comum é a distância foco-filme. A distância daqui, ó, da ampola para a mesa de exame é de 1 metro, ok? Não pode ser mais, não pode ser menos. O ideal é que seja 1 metro de distância, ok? Agora vamos para os fatores técnicos específicos do PA de pé, que é aquela diferença que tem entre o PA e o oblíqua, é justamente o raio central. No PA de pé, no exame de PA de pé, o raio central ele tem que estar angulado 10 graus em direção ao tornozelo, ou seja, o paciente vai estar aqui sentado na mesinha desse jeito, você vai puxar a ampola passando um pouco do pé dele, você vai puxar até o final da mesa onde está ali o pé do paciente e vai angular essa ampola 10 graus em direção ao tornozelo, tá ok? E o RC tem que estar incidindo na base do terceiro metatarso, como está esse xizinho aí, desenhado nessa ilustraçãozinha do pé, ok? O RC deve ficar aqui, ó, tá vendo? Você vai girar a ampola 10 graus em direção ao tornozelo, mas aquele xizinho pretinho que você vai ver da colimação, ele tem que ficar exatamente na base do terceiro metatarso, ou seja, terceiro dedinho do paciente, coloca mais ou menos por aqui onde está esse xizinho vermelho e tá ok. O exame já vai mostrar exatamente como o médico precisa para poder fazer o laudo. E como você deve posicionar essa região? Você deve pedir, no caso, perdão, você deve pedir ao paciente que ele remova qualquer objeto que possa causar um artefato.
Isso é uma coisa muito comum quando você vai fazer uma radiografia de mão, porque o paciente usa anel, o paciente usa aliança. Porém, também é importante que você fique atento a isso quando você for realizar um exame de pé, porque tem paciente que usa aquelas tornozeleiras, que é tipo uma pulseirazinha no tornozelo, que pode ser de metal. Tem paciente que usa anéis nos dedos dos pés. Então, é muito importante que você fique atento para, se o paciente estiver utilizando alguma coisa que possa causar um artefato, você peça para que ele remova antes que você dê continuidade ao procedimento, ok? O pé que deve ser radiografado, ele deve ficar alinhado, ou seja, retinho. Como você vê aqui nessa ilustração que está aí no slide, o pé ele tem que estar retinho e o tornozelo tem que estar o mais alinhado possível com o pé, para que todas as estruturas fiquem certinhas, como o médico precisa que a imagem fique no resultado final para que ele possa dar um diagnóstico. Então, é muito importante que você tente ao máximo deixar tanto o pé como o tornozelo alinhado o mais retinho possível. Por que eu digo tentar? Porque vai ter pacientes que não vai poder ficar sentado, por exemplo, para realizar o exame, ele vai ter que ficar deitado. E vai ter paciente que não vai conseguir deixar o pé muito certinho, seja por um problema que ele está indo lá para avaliar, ou só porque realmente é da anatomia do paciente não conseguir, que você não vai conseguir. Dependendo da anatomia do paciente, você realmente não vai conseguir deixar o pé e o tornozelo alinhado bonitinho, como está aí na ilustração. Então, o ideal é que você, como profissional, tente ao máximo deixar o pé posicionado da melhor forma possível, ok? E agora vamos para os fatores técnicos específicos para oblíqua de pé, que também, como eu falei, a única diferença entre o PA e o oblíquo de pé é o raio central, que no PA de pé ele está angulado e já no oblíquo de pé ele vai estar perpendicular na vertical, ok? PA de pé, você vai angular 10 graus em direção ao tornozelo e no oblíquo de pé você vai deixar ele perpendicular na vertical, ou seja, ele vai estar retinho em direção à mesa, ele não vai ter angulação nenhuma. Mas, assim como no PA de pé, o RC também vai ficar exatamente na base do terceiro metatarso, ok? Essa questão não muda de nada, a única diferença é a posição da ampola, que no PA de pé ela tem que estar angulada 10 graus e na oblíqua de pé ela tem que estar perpendicular na vertical, ok? E como você vai posicionar o pé de forma correta para realizar o exame de oblíqua? O pé ele tem que estar levemente inclinado para dentro, ou seja, você vai virar ele na direção do polegar, como você pode ver aí na ilustração. Você vai inclinar um pouco o pé, levemente, também não é para virar muito, porque senão você vai deixar muitas estruturas sobrepostas. Você só vai inclinar um pouco levemente, virar um pouco o pé do paciente nessa direçãozinha aqui, do jeitinho que está aqui na ilustração. Você vai inclinar um pouquinho o pé dele para dentro e você tem que tomar muito cuidado para que os dedos não fiquem um em cima do outro, para não ter sobreposição de estrutura nessa região. Então, você realmente tem que deixar o pé do paciente como ele estava no PA, bem alinhado, certinho, bem posicionado em cima do chassi, e você só vai pegar esse pé do paciente e inclinar um pouco para o lado o suficiente para que ele seja possível realizar o exame de oblíqua, ok? Não é para virar muito o pé do paciente, você realmente vai só um pouquinho, você vai virar só para realmente fazer essa oblíquazinha para o exame, tá ok? Você deve ficar atento para que o pé do paciente fique tocando no chassi o máximo possível. E por que eu repito isso, de no máximo possível? Porque, de novo, vai ter paciente que, dependendo do que ele está indo para fazer o exame, dependendo do estado dele, ele não vai conseguir deixar o pé exatamente na posição que o exame exige, de acordo com a literatura, de acordo com o que a gente estuda. Mas você deve tentar ao máximo que o pé desse paciente fique na melhor posição possível para a realização do exame, ok? Repetindo, você só vai levemente inclinar ele do jeitinho que está aqui na ilustração, ok? E quais são as estruturas que você vai visualizar no exame de PA de pé? Como eu mostrei para vocês na ilustraçãozinha, você pode voltar o vídeo depois se quiser, você vai encontrar os seguintes ossos: as falanges distais, a falange intermédia, a falange proximal,
os ossos sesamoides, tá vendo aqui, ó, as duas bolinhas, dá para ver aí no exame, os ossos do metatarso, o cuneiforme medial, o cuneiforme intermédio, o cuneiforme lateral, o cuboide, o calcâneo, que não dá para ver muito aqui no exame, mas você vê um leve contornozinho de onde está o calcâneo, e o talos, que também não dá para visualizar o osso todo aqui no exame, mas você vê o contornozinho aqui de onde ele começa, ok? Esses são os ossos, essa aqui é a anatomia óssea básica que você deve saber para estudar, para você realizar esse posicionamento. Você só precisa saber essa base aí de anatomia. E como eu tinha falado, apenas 5 articulações. A interfalangiana distal, interfalangiana proximal, metatarsofalangiana, tarso-metatársica e intertársica. Eu quis colocar uma ilustração no começo de vídeo e as radiografias agora no final, para que você tenha como voltar no vídeo e ver toda a ilustração lá bem coloridinha e que você também tenha a radiografia de base. Porque eu acho muito importante que você tenha esse balanço de ilustração com radiografia para que fique mais fácil você realmente aprender o conteúdo, ok? E as estruturas que você vai visualizar no oblíquo de pé são os mesmos, porém você vai notar que alguns ossos do tarso vão ficar mais em evidência. E se você notar, ó, por que você deve inclinar levemente? Você vai ver aqui nessa radiografia que os ossos eles não ficam sobrepostos, eles só ficam levemente inclinados. E os ossos do tarso eles ficam bem mais evidentes, como você vai poder ver aí. O cuneiforme medial, o intermédio, o lateral, o cuboide, o navicular, o talos e o calcâneo, você está vendo eles de forma bem nítida na oblíqua, que no caso do PA você não vê com tanto detalhe como você pode ver aqui na oblíqua, ok? A mesma coisa para as articulações, o mesmo tipo de articulação, só que a maior diferença você está notando visualmente por que o PA e a oblíqua são tão importantes, a forma como você vai visualizar as estruturas. No PA você vai ver todos os ossos bem direitinho, lado a lado, e na oblíqua você vai ver de forma mais evidente, de forma mais nítida aqui, os ossos do tarso, ok? Eu realmente espero que essa videoaula te ajude a aprender de uma forma mais prática, de uma forma mais simples. Esses são os métodos que eu utilizo para estudar. Eu busco as coisas em comum entre os exames e eu sempre tento introduzir ilustrações. Quanto mais colorido, quanto menos informação escrita e mais desenho eu coloco, mais fácil fica para mim. Eu espero que para você também fique e eu espero que essa explicação tenha te ajudado. Caso você tenha muita dificuldade com posicionamento, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um link do nosso site onde você vai encontrar alguns materiais que a gente já tem disponível. A gente tem a anatomia radiológica básica, que é justamente a mesma estrutura que eu usei aqui para te explicar a anatomia radiológica, que são as principais estruturas que você encontra em um exame de rotina. Você vai encontrar nesse combo aqui de anatomia radiológica iniciante o combo introdução ao posicionamento radiográfico, que é mais focado no equipamento de raio-x, marcador, numerador, protocolo de atendimento, processamento radiográfico, tipos de filme, câmera escura. Toda a introdução ao posicionamento você encontra nesse combo aqui. E fichas de resumo que contém os fatores básicos de cada incidência e uma ilustraçãozinha para te ajudar, para facilitar os seus estudos. Lá no site, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, você vai encontrar uma lista com todos os conteúdos de cada material e os combos que a gente tem disponível, cada pacotezinho que a gente tem. Ok? E se quiser, você também pode acompanhar a gente lá no Instagram, Ingrid na Radiologia, onde diariamente você vai encontrar conteúdos simplificados, práticos e diretos para te ajudar a estudar radiologia de uma forma bem mais tranquila, sem toda aquela dor de cabeça, todo aquele peso e excesso de informações, ok? Eu espero que essa videoaula te ajude bastante. Qualquer coisa pode mandar um direct lá no Instagram, pode comentar aqui no vídeo e até a próxima!